Olá, amigos do canal Em Família, que privilégio tê-los aqui conosco. Damos continuidade ao estudo da Palavra de Deus por meio do guia da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo, já separe um tempo aí para verificar a sua inscrição, para curtir o vídeo, compartilhar esse material com seus amigos também, para que outras vidas possam ser abençoadas pelo estudo da Palavra de Deus. Que prazer tê-lo aqui. Nós vamos dar continuidade ao estudo da lição com a lição 6, De Dentro para Fora, é o título do nosso estudo. E de cara nós temos apresentado aqui o verso para memorizar. Nós vamos ler juntos agora. Diz assim: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Esse verso está em Marcos, capítulo 7, versículo 15. E logo mais nós vamos entender o contexto em que ele aparece, como ele foi dito, para quem ele foi dito. Nós seguimos aqui com o estudo da lição, mas antes nós precisamos pedir a presença do Santo Espírito para nos ajudar no entendimento, no estudo, para entender essas lições. Vou pedir ao papai que ele ore conosco para darmos sequência ao estudo. Vamos junto orar ao nosso Deus. Nosso Paizinho querido, nosso Deus bendito, muitíssimo obrigado por nos conceder a graça e o privilégio de nos reunirmos para juntos estudarmos a Tua Palavra. Teu Espírito em nós nos conduza nesse estudo, na compreensão, nos ensinamentos, nas palavras que serão ditas aqui, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Uma parte interessante do nosso estudo que sempre nos ajuda a entender o tema central, para onde seguir com o nosso estudo mesmo, é a tirinha, é a ilustração que é trazida aqui. Não deixe de conferir, você que tem o guia, essa ilustração ajuda bastante também a dar um norte aí para o nosso estudo. Né? Nós vemos Jesus batendo a porta de um coração que está totalmente fechado. Né? Isso aqui já é uma pista do que nós vamos estudar ao longo da semana. Outra informação importante antes de começarmos é a referência bíblica. Nós avançamos nesse trimestre no estudo do Evangelho de Marcos. Nesta semana, a lição 6 nos traz como referência bíblica Marcos 7 e parte do capítulo 8 do Evangelho também. No comecinho deste sábado, nós temos aqui já algumas indicações dos temas que vão ser abordados ao longo da semana. E a gente já vai se preparando, organizando a nossa leitura da Bíblia também, que é muito importante. E o autor destaca para a gente que no capítulo 7, novamente Jesus desperta algumas controvérsias. Né? E isso acontece bastante ao longo do Evangelho, nós temos percebido, nesse embate, principalmente ali com os líderes religiosos da época, vão surgindo certas controvérsias. Dessa vez, ele diz que Jesus faz isso e confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã hoje. Nós vamos tirar, a partir dessa controvérsia, importantes lições para nós também. Na sequência, nós temos mais indicações sobre o nosso estudo. Alguém quer compartilhar com a gente aí o que está por vir? Pois é, Jesus amplia o seu ministério, né? Em lições passadas, me lembro daquele momento em que Cafarnaum, né? Jesus vai na sinagoga, prega, depois vai almoçar na casa de Pedro lá, cura a sogra. Durante a tarde e a noite foi um motivo de muita ação de Jesus curando as pessoas. Ele sai no domingo para orar e depois ele diz: olha, precisamos ir para outras partes porque foi para isso que eu vim. Então aqui nós vemos Jesus já em terras pagãs. Nós vamos ver nessa lição Jesus passando por Tiro, por Sidom, terra ali da Fenícia, e ele vai interagir com as pessoas, vai ter um encontro com a mulher. Nós vamos estudar isso, vai ser bem legal. E ele vai curar, ele vai agir de acordo com a necessidade daquela senhora, da filha dela, que estava enferma, e que ela clama. E o autor traz aqui um lembrete para nós, que embora essas ações, esses milagres sejam importantes, mas eles não são suficientes para abrir os corações à verdade, aqueles corações que estão fechados, como o Júnior viu ali na ilustração, tá?
é preciso, essa lição nos traz a compreensão de que é preciso termos o coração aberto aos ensinamentos de Jesus. Muito bem. Ale, quer contribuir no estudo de sábado? Aqui no sábado, o autor ele faz essa introdução, né, para nos levar à compreensão do que nós vamos ver durante a semana, né? E como vocês falaram aí, Jesus saindo ali da zona onde ele normalmente agia, né, fazia seus milagres, não é por acaso, né? Nós vamos ver que além dele querer levar o evangelho a outras pessoas, né, aos gentios, existiam questões bastante delicadas ali que ele precisava ensinar, que ele precisava fazer com que aquelas pessoas que o acompanhavam superassem, né? E nós vamos entender isso bem. Inclusive no domingo, já passando aqui para o domingo, falando sobre tradições humanas versus mandamentos divinos, nós vamos ver uma dessas questões, né? Aqui a nossa lição no domingo, o texto base é capítulo 7 de Marcos, a partir do verso 1 ao 13. E ali nós vamos ver uma controvérsia, né, como você falou aí, entre Jesus e os líderes religiosos. Né? Na ocasião ali, Jesus estava reunido com os discípulos e os fariseus chegaram para ele, né, questionando sobre por que eles comiam sem lavar as mãos. Né? Ali a lição vai fazer também um contexto dessa tradição para a gente, né? Eles não comiam sem lavar as mãos, era uma tradição de purificação que eles tinham, digamos assim, pegado do Antigo Testamento, né? Que ali no Antigo Testamento o sacerdote ele antes de fazer ali todo aquele procedimento no santuário ele lavava as mãos, né? Se Tinha higienizava. todo um ritual, né, Ale? Tinha todo um Todo. ritual específico. E aí eles pegaram isso e, com o decorrer do tempo, passaram para o povo, né? Meio que de maneira assim, obrigando, né, as pessoas, colocando uma carga em cima disso que não havia. Eles criaram essa tradição, né, de purificação do povo. E não era isso que existia lá no Antigo Testamento. E aqui, nesse episódio em Marcos, esses líderes estavam cobrando isso dos discípulos de Jesus. Interessante que a lição, ela deixa claro que aqui nós não estamos falando de higiene, né? Não é o assunto ali do capítulo 7. O que seria então ali o assunto? O que Jesus estava combatendo ali? A gente precisa entender, né, como o Alexandre bem colocou, que não era uma lavagem simples das mãos como acontece nos dias de hoje. A gente lava a mão antes de comer para evitar doenças, né, evitar qualquer tipo de problema. Era uma pureza ritual, né? A lição destaca bem que era uma preocupação com esse ritual. E o que Jesus, como o Alexandre disse, estava querendo ensinar ali? É aqui que surge o verso que nós destacamos, o verso para memorizar quando Jesus vai falar da impureza, da contaminação, né? E eu achei legal que a lição destacou para nós aqui dois pontos da argumentação de Jesus. Ele defende os discípulos, é lógico que Jesus sai em defesa dos discípulos, de duas formas. Ele começa a fazer uma citação, primeiramente, do livro de Isaías. Quando ele defende os discípulos, ele diz assim: a citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Era isso que estava acontecendo ali, que os líderes religiosos estavam fazendo. Quando E, Júnior, Jesus vai. Pode falar. se tu me permite, eu acho que seria bom nós lermos esse texto para contextualizar melhor e a audiência se informar melhor. É Vamos lá. Isaías, capítulo 29, verso 13. Jesus disse o seguinte, está escrito da seguinte maneira: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Era sobre isso. É isso mesmo, essa é a citação de Isaías, e Jesus pronunciando isso, nós encontramos no capítulo 7,
a partir do versículo 6 ali, que diz assim: Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito. E aí ele cita textualmente o que o papai acabou de ler, que aparece no livro de Isaías. Então, a respeito disso, Jesus começou a condenar o que a lição considerou aqui tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Deus, a palavra de Deus não tinha ordenado nada a respeito disso, mas eles começaram a aplicar essa tradição ritual, essa de purificação ao povo, cobrando isso do povo. A segunda parte da defesa de Jesus ali, da resposta de Jesus, diz o seguinte: ele citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais. Nós vamos ver que na sequência desse episódio, ele diz: olha, vocês fazem isso não apenas nesse ritual de purificação que o povo não tem obrigação de cumprir. Vocês também fazem isso ao descumprir o quinto mandamento, de honra teu pai e tua mãe. Acontece que naquela época ali, eles criaram, né, eles inventaram uma certa oferta chamada de Corban. Quem quer compartilhar essa parte aí da história para a gente? Pois é, Júnior. Essa oferta, eles vão criar dentro do ritual de tradições deles algo que vai anular o mandamento de Deus, né? Honrar pai e mãe é um mandamento que faz parte do Decálogo. Êxodo 20, verso 12, faz parte ali. Mas com o passar do tempo, com a imersão dentro dessas tradições, misturado com a hipocrisia do coração humano, eles criaram essa tradição de tal maneira que eles ofereciam ao Senhor o que tinha, ficavam usando isso em benefício próprio e se excusavam de assistir os seus pais, sobretudo na velhice. Jesus vai ao ponto de: vocês são hipócritas, vocês são como o sepulcro caiado de Isaías, vocês têm uma tradição, têm uma formalidade, mas esquece de cumprir o mandamento de Deus, né? E a autor da lição, ele fala disso, ó: Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus. Então, é um lembrete para nós todos aqui: cuidemos para que a nossa religião não seja permeada dessas tradições que anulam a palavra de Deus. É legal, né? A lição ela nos traz a essa reflexão, né? O objetivo nosso aqui de estar estudando o livro de Marcos é realmente trazer lições práticas para a nossa vida, né? A reflexão aqui da lição, ela fala assim: temos tradições em conflitos com os princípios da lei de Deus? Quais seriam? Né? Então você tem a oportunidade de participar, deixa aí nos comentários se você identifica, né, hoje na sua igreja, no seu convívio, existem tradições tomando lugares, né, das leis de Deus. Participe conosco. Legal, Alexandre. Eu acho que aqui nós já podemos avançar, né? Avançar para a segunda-feira. Mão puras ou coração puro? Lembrando que, conforme nós estudamos no domingo, se você vai se alimentar e está dentro de uma estrutura que permite, lave suas mãos. Passe sabão todo dia, não tem problema nenhum, não é isso que está certo? Mas no nosso relacionamento com o nosso semelhante, com o nosso Deus, esse lavar das mãos não vai influenciar grandes coisas, não. Nós precisamos ter um coração puro. Tá? E a lição traz aqui a pergunta número 2, né? O que Jesus quis dizer com o ensino de Marcos 7, verso 15? Alexandre, você pode ler para nós aí? Vamos fazer essa leitura aqui, Marcos, capítulo 7, o verso 15. Diz o seguinte: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Difícil, né? Não existe nada fora da pessoa que contamine. Come uma comida estragada, ingere um veneno. Então, 2 pontos importantes para nós não cairmos nesse erro. Primeiro, é ver o contexto em que o assunto que nós estamos estudando está sendo discutido, tá certo? E aqui não está se discutindo se o alimento é puro, se é impuro e etc.
É um outro questionamento. Um outro ponto importante é o que já foi dito a respeito do assunto. Aqui ali, o autor da lição traz Levítico 11. Então, em Levítico 11, Deus já estabeleceu, já fez uma diferença entre o que se pode e o que não se pode comer. O que são alimentos limpos, estabelecidos por Deus, e os que são alimentos impuros, não é? Imundo, que não é para alimentação humana. Então, isso aqui é indiscutível, já tá resolvido, tá certo? Primeiro, Jesus, o autor nos lembra que ele não era contra as instruções de Moisés. Pelo contrário, ele defendia as instruções de Moisés, porque as instruções de Moisés são instruções de Deus, certo? Então ele não poderia ser contra isso aí, Viu, né? pai? Então, oi. E, inclusive, nesse aspecto, alguns versos antes, Jesus defendeu a lei que foi dada a Moisés, né, do honrar pai e mãe, como nós vimos na Sim. lição de domingo. Então, meu querido irmão e irmã, pense comigo aqui, pensemos nós juntos. Os pontos da nossa fé estão alicerçados na palavra de Deus ou nas nossas tradições? Imagina, eu quero deixar aqui uma questão para nós refletir. Imagina que no próximo sábado nós saímos da igreja, adoramos a Deus e etc. Estamos caminhando para casa, estamos chegando próximo de casa e tem ali uma pessoa ou uma família necessitada de alimento, de um alimento. Você está vendo que a pessoa está necessitada e é sábado e você tem condições de adentrar um estabelecimento comercial, um restaurante, sei lá, em algum canto e comprar um alimento. E o que você faz? Você vai se excusar de realizar aquela ajuda porque é sábado, ou você vai e compra e como é que fica essa situação? Responda aí para nós. E abençoa essa família, né, Pai? É Isso. importante nós entendermos isso no contexto dos ensinos de Jesus. Como ao longo do nosso trimestre nós estamos vendo ele colocar as coisas no seu devido lugar, né? Ele dá a verdadeira aplicação da lei, da palavra de Deus. Muito legal. O terceiro argumento de Jesus vai responder a nossa pergunta inicial de hoje. O papai levantou aí a questão sobre o que se trata, qual é o contexto desse enigma, dessa afirmação. Nós vimos do que não se tratava. Não se tratava de higienizar as mãos, se tratava de um ritual, não se tratava de alimentação, das leis sobre a saúde alimentar, isso já estava resolvido. Então, do que se tratava? O terceiro argumento de Jesus vai dizer que, por último, lá em Marcos 7,19, ele falou sobre as tradições a respeito da contaminação pelo toque. Essas sim eram inválidas, não serviam aqui. E avançando aqui na nossa lição de segunda-feira, nós temos a pergunta número 3. O que realmente torna alguém contaminado, então? Nós temos a referência bíblica e nós podemos ver Jesus falando sobre isso. Ele explica esse enigma. Ele explicou que o mal verdadeiro vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Então é dali que surgem, ele vai explicar, sentimentos, pensamentos maus que vão se tornar em ações pecaminosas. Na sequência, ele vai apresentar aí uma lista, né, de sentimentos, de pensamentos que se tornam pecado. Eu acho interessante, inclusive é bom a gente ler o texto de Marcos capítulo 7. Vou pedir ao papai que leia esse texto, capítulo 7, verso 21, que ali é onde Jesus realmente explica, né, o que ele estava querendo dizer com esse enigma. Legal, olha, o verso 21 começa a explicar isso que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios. Legal, né? Então, aqui confirmando, né, o que Jesus estava dizendo, o autor vai colocar, né, que o mal vem do coração, né? Ali é o centro da pessoa. Então, o que contamina realmente a pessoa é o que está dentro dela, né? O que está no seu coração. E esses sentimentos aí, eles vão levar a ações. Se você não cuidar, se você não aparar isso, ele vai te levar ao pecado, né? A ações pecaminosas. Na sequência,
nós vamos para o estudo de terça-feira com um título também bem interessante: Migalhas para os cachorrinhos. E eu vou convidar vocês, a partir da pergunta 4, nós temos aqui nessa história lições importantes. Você já pode destacar aí nos comentários quais as principais lições você considerou desse estudo, tá bom? E nós avançamos na leitura da palavra para Marcos 7, do versículo 24 ao 30, onde é trazido uma história de uma mulher corajosa, que ela não é judia, né? Uma mulher estrangeira, e ela se aproxima de Jesus com um pedido. Sua filhinha está sofrendo, ela pede pela cura da sua filha, e é interessante até a pergunta que a lição traz para nós aqui, para nós podermos entender as colocações de Jesus. Jesus responde para ela que não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma declaração bem dura, né? E a lição pergunta, por que Jesus respondeu de maneira tão dura usando esse termo cachorrinhos, né? E aí, aos poucos, nós vamos estudando a lição aqui e conseguimos entender isso. Vocês querem participar aqui, trazer para nós a compreensão dessa didática de Jesus? Eu acho importante aqui, esse é um texto um tanto assim difícil de você compreender as ações de Jesus ali, né? Como ele tratou a mulher. Se você for ler assim, ao primeiro momento, você, poxa, por que Jesus tratou dessa maneira a mulher ali, né? De forma, Discriminando, né? de Parece uma estar forma assim discriminando. não tão cordial, digamos assim, né? E nós temos que entender o contexto, né? Aqui, como nós falamos lá na introdução de sábado, Jesus ele vai tratar de um assunto delicado, um assunto presente ali na época dele, entre os próprios discípulos também, né? Que é a questão ali entre a discriminação, né? Entre judeus, entre gentios, né? Eles entendiam ali que essas pessoas não eram dignas, digamos assim, de receber, né, o evangelho. Então Jesus vai tentar derrubar essas barreiras sociais, étnicas que existiam naquela época. Então nós temos que entender o contexto por trás dessas histórias para entender por que Jesus agiu assim, né, o que ele estava Muito bom. tentando ensinar. Muito bom. Nós vamos entender lições que a mulher precisava aprender, lições que os judeus precisavam aprender, os discípulos de Cristo, né? Legal. Continua daí, pai. Sim, e coloca nessa lista aí lições que eu e vocês, todos nós aqui, precisamos aprender hoje. Jesus rompe as barreiras sociais, e isso é um ensinamento para os discípulos, para os judeus de uma maneira total, e para os próprios pagãos. Disse, não, eu estou aqui, eu sou um Deus inclusivo. E ali ele se depara com uma senhora cheia de necessidades. Quem de nós não temos necessidades? Quem de nós? Que Seja lição povo, maravilhosa. seja o povo de Deus, aqueles que já são convertidos, ou seja pagãos, todo mundo tem necessidade. E Jesus é sensível a essas necessidades. Jesus fez o que vocês falaram aí, parece que estava criando barreira para aquela mulher. Dois pontos, né? Primeiro, para ver o aprendizado dos discípulos, e também para ajudá-las ajudar a mulher a superar as suas dificuldades, a exercer fé. Muitas vezes Deus permite barreiras em nossa caminhada cristã para aumentar a nossa fé. São lições maravilhosas que nós precisamos aprender. Então, eu acho que é importante agora, de maneira bem prática, nós seguirmos aqui o que a lição mostra, os elementos dessa resposta de Jesus, né? A lição vai dizer assim, 2 elementos da resposta de Jesus mostram o que ele ensinou. Então, primeiramente, ele disse que os filhos deveriam ser alimentados primeiro. Então, se ele disse primeiro, significa que numa segunda oportunidade, outros poderiam se alimentar, certo? Ou seja, ele deixou aí um gancho para a mulher, né? Ao usar o termo cachorrinho, também diz assim, outro ponto é que Jesus usou o diminutivo, ou seja, ele estava se referindo ali, provavelmente aos pets, ao que seriam o pet da família hoje em dia, né? Um cachorrinho, não aquele de rua, mas aquele cuidado, aquele que era
mantido pela família. E a mulher se apropriou muito bem dessa didática, dessa ilustração, e desenvolveu uma resposta corajosa, né? Vamos convir que ela foi corajosa e exercitou a sua fé. Ela disse para Jesus: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do dono. Né? Então, a lição vai destacar aqui que Jesus a encorajou. Desse modo, ela reivindicou o direito à comida que caía no chão. Ela podia exercer toda a sua fé. E aí o nosso estudo se dedica também a analisar essa resposta da mulher, né, sobre migalha. Como ela pôde exercer a sua fé chamando aquela tamanha bênção de Jesus de migalha? Quer compartilhar conosco aqui a intenção disso, Olê? A migalha que o autor vai nos dar a compreensão, né, de que para aquela mulher, migalha seria um milagre, né? Seria um grande milagre na vida dela, da filha dela, né? E isso mostra o poder ilimitado de Deus e de Jesus ali, né? Porque se para curar aquela menina ali, libertá-la, né, era uma migalha, imagine um pão inteiro, né? Imagine ela se alimentando na mesa, né? Então aqui demonstra o poder ilimitado de Jesus. Maravilha, né? Legal. Então aqui nós já podemos avançar para a nossa lição de quarta-feira, né? Tem o título aqui, A Cura do Surdo e Gago, né? Aqui a pergunta 5 já nos traz a referência dessa história, né? Está em Marcos, capítulo 7, do verso 31 ao 37. E aqui nós temos a cura, né? Desse homem que era surdo, era gago, mas que foi levado a Jesus, e Jesus o curou de maneira, nós podemos colocar assim, incomum, né? Porque ali nas circunstâncias que eles estavam ali, Jesus tira à parte esse homem, né? E ele toca nos seus ouvidos, e o relato bíblico diz que Jesus, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem, né? Destravando ali a língua do homem. Uma maneira diferente, né? E aqui o nosso estudo ele vai trazer lições, tirar lições desse episódio para nós, né? O que nós podemos tirar de lições ali desse ato de Jesus? Vocês querem participar conosco? A respeito dessa cura incomum, né? A lição destaca para a gente aqui o suspiro de Jesus. Além, é claro, dele tocar as partes que seriam curadas, né? Isso fica bem evidente para a gente, né? As partes que tinham problemas ali, ele tocou para que houvesse a cura. Mas ela dá destaque para esse suspiro. Falando sobre esse suspiro de Jesus, porque o relato bíblico diz isso, que ele leva ele à parte, faz aquele procedimento e suspira. O que significa esse suspiro? E o espírito de profecia clareia um pouco mais da ideia do que seria isso. Diz assim: ele, Jesus, é claro, suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. E aqui nós temos, através do espírito de profecia, uma visão bem intimista, né, do que havia no coração de Jesus, de quanto ele sofria por não poder compartilhar toda a glória de Deus, toda a mensagem que ele havia trazido para muitas pessoas. Muitas não queriam ouvi-lo, muitas se recusavam a reconhecê-lo como Deus, como o Messias. Então, a respeito disso, é que a lição trabalha nesse ponto aqui. E a lição ainda completa, ela diz que essa realidade, como é que diz aqui? Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si mesmo. Então, Deus não pode ir além do livre-arbítrio de cada um. Ele poderia fazer os milagres que fizesse, poderia pregar da forma que... Imagina você escutar uma pregação do próprio Cristo, mas ele não pode forçar ninguém a aceitar a mensagem. A lição termina assim, né? Ele diz aqui, ó, Jesus poderia abrir ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. E nós temos aqui a oportunidade novamente de participar do nosso estudo também. Participe através dos comentários, trabalhando essa última parte aqui, ó. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para ele com boa vontade. Como nós temos reagido
à palavra de Deus, aos ensinos, às lições que nós temos aprendido aqui no canal Em Família? Será que nós temos aberto o nosso coração a esse Deus, reconhecendo como o verdadeiro Deus da nossa vida? Participe através dos comentários. A última parte da lição fala de cuidado com o fermento dos fariseus. Momento aqui importante, né? Lições também espirituais, trazido do mundo material, ali o fermento mesmo que era usado nos pães, para uma lição espiritual, para um aprendizado espiritual, né? A pergunta número 6, que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Foram muitas, em muitos momentos, nós já vimos isso. Marcos fez questão de relatar essas situações, né? A lição, então, trabalha aqui a referência de Marcos 8, do 11 ao 13, para responder essas perguntas. Você lê esses comentários, esses versículos bíblicos, que é importante, né? Você que está conosco, não deixe de participar desse ministério, tá? O seu like no vídeo é extremamente importante para que esse ministério cresça, para que a plataforma entenda que você está valorizando esse assunto e possa compartilhar com mais pessoas. Nós contamos com você para abençoar outras vidas, né? E a lição, então, diz por que Jesus não mostrou o seu poder para convencer aquelas pessoas. Eles tinham pedido um sinal, né? Um milagre, né? E se você está conosco desde o estudo da primeira lição, você vê que Jesus fez, acho, mais de uma dezena de milagres, né? Jesus fez um paralítico ali, de décadas, sair andando. Jesus curou, enfim, Jesus fez muitos milagres. E agora eles estavam pedindo, que milagres tu apresentas? Né? E Jesus, então, vai se voltar para aquele pedido, mas lendo as entrelinhas, lendo os corações deles, tá? Porque nós já vimos que milagre não converte o coração de ninguém. O coração que se converte é aquele que se submete à vontade de Deus, que se reconhece pequeno e quer ser cheio pela presença de Deus. O que nós poderíamos mais analisar dessa quinta-feira? Cuidado com o fermento dos fariseus. Pai, eu acho que é importante a gente lembrar aqui, a lição nos traz essa lembrança, que quando nós estudamos ali nas lições anteriores Marcos 3, Jesus já havia falado sobre o pecado contra o Espírito Santo, sobre o coração endurecido, coração fechado à palavra de Deus. E a lição pontua isso, que nem mesmo que Cristo fizesse qualquer milagre, não abriria os corações daquelas pessoas, elas estavam decididamente fechadas a ouvi-lo, a atender às suas palavras, né? Sobre isso a lição diz, mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Que nós possamos ter cuidado com isso também, né? A nossa dureza de coração, resistirmos a ouvir as lições, aos ensinamentos de Deus. O nosso estudo aqui, ele segue com a pergunta 7, né? E nesse contexto que estava acontecendo ali, Jesus se dirige, né, aos discípulos e diz, cuidado, né, com o fermento dos fariseus, o de Herodes, né, como está lá em Marcos capítulo 8, dos versos 14 a 21. Né? Ou seja, Jesus estava querendo chamar a atenção para eles ali desses ensinamentos que essas pessoas ensinavam erradas, equivocadas, né? Dessas tradições que eles estavam presenciando ali. Então, esse era o contexto. Né? E aqui o relato bíblico vai dizer que os discípulos não entenderam isso. Né? Os discípulos achavam que estava se tratando de pão, pão físico. Né? Será que nós esquecemos o pão? Né? E a lição ela vai trabalhar essa história aqui, nos mostrando que até aquele ponto ali, você vê, né, com todos os milagres que Jesus estava fazendo, né, os próprios discípulos ainda não tinham entendido completamente, né, quem estava ali com eles, né, o poder que estava à disposição deles, né, que tinha acabado de operar milagres, né?
Então, aqui isso é uma lição para nós também, como nós falamos, né? Nós temos que tomar esse cuidado com esses ensinamentos errados, né? Também não nos esquecermos do Deus que está do nosso lado, né? Um Deus que já operou tanto por nós, né? E que nós podemos confiar no seu poder. E aqui nós finalizamos o estudo da nossa lição, da lição número 6. E eu, particularmente, quero agradecer a Deus, porque nós estamos estudando, estamos sendo abençoados, e Deus tem mostrado a sua misericórdia para conosco. E amanhã, no dia 9 de agosto, é uma data muito especial para nós. Eu estou até emocionado. Não é, Júnior? Não é uma data especial para todos nós? É uma data de alegria na terra e no céu, com certeza também. Nós queremos deixar aqui o nosso parabéns para o Alexandre, né? Está completando anos. E quantos anos, Ale? 39. 39 anos. Que Deus possa te abençoar, te guardar nos caminhos dele. Deixa aí também o seu parabéns através dos comentários para que você possa participar dessa alegria conosco. O Alexandre é um milagre de Deus, né, Alexandre? É um milagre de Deus. Assim como o Júnior também é um milagre de Deus. Nós agradecemos muito a Deus. Fala aí, Alexandre. Vai todo mundo chorar aqui, né? Mas falando sobre isso, né? Não se esquecer, né? Do que Deus já fez na sua vida. Então, eu também sou prova disso, né? Deus já operou muitos milagres na minha vida e, graças a Deus, Ele tem me dado a oportunidade, né? De viver uma vida ao lado dele, né? Então, Amém. eu sou extremamente agradecido a ele por isso e muito obrigado aí pelas felicitações. Muito Legal. bem. Assim nós encerramos nosso estudo e pedimos que Deus abençoe também você e a sua família com ricas bênçãos do céu. Até o próximo estudo e não esqueça de curtir e compartilhar esses vídeos.